Eu achava que eu era uma pessoa super focada. Eu achava que eu era um exemplo quando o assunto era esse. Só que quanto mais eu entrei nessa jornada de estudar sobre produtividade, sobre organização, inclusive sobre foco, mais eu entendi que na verdade eu não era. E que por mais que sim, eu entregava as tarefas, as coisas pelas quais eu me comprometia, eu utilizava muito mais esforço do que era necessário e muito mais tempo do que precisaria, justamente por essa falta de foco. E foi quando eu entendi isso que eu decidi ir atrás de me aprofundar mais no assunto, de buscar soluções para essa falta de foco. E foi quando eu descobri esse livro aqui que se chama Trabalho Focado, do Cal Newport, que se você procurar aí na internet você vai ver o quanto esse livro é bem avaliado e de fato vale cada página lida. Esse livro aqui ele veio para mim como um chacoalhão, me mostrando quantas coisas existem camufladas no nosso dia a dia e que consomem o nosso foco, mas ele também veio como um remédio para curar, para solucionar essas coisas, porque ele contém várias ferramentas e métodos que a partir do momento que eu apliquei, eu já comecei a sentir a mudança no meu foco nas minhas atividades e é justamente isso que eu quero compartilhar com você hoje. Antes de entrar nas lições desse livro, eu gostaria que a gente ficasse na mesma página em relação a o que é foco. Porque é diferente de um objeto, que, por exemplo, se eu te falar para imaginar um óculos, muito provavelmente você imaginou algo parecido com isso aqui. Quando a gente fala de foco, é algo que fica muito em aberto. Então, para a gente se alinhar, vamos considerar foco como a capacidade de se concentrar profundamente em uma tarefa, dessa forma conseguindo utilizar os recursos mais avançados do nosso cérebro para que aquela tarefa seja entregue com ainda mais qualidade, com ainda mais diferencial. Ok? Alinhados? Então agora a gente entra nos aprendizados sobre o livro. Uma das primeiras coisas que o livro trouxe é o que está ocasionando, o que está criando essa cultura de falta de foco na sociedade. Porque sim, nos dias de hoje, a grande minoria são as pessoas focadas, infelizmente. E a sociedade com a internet, elas têm muita culpa nessa história. Porque cada vez mais nós vemos culturas, ações superficiais sendo alimentadas, porque são bonitas, porque causam uma boa impressão, sendo que, na verdade, são coisas que desafiam o nosso foco. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente vê cada vez mais as empresas criando setores totalmente abertos, onde as mesas ficam uma do lado da outra, não tem divisão entre os departamentos, e isso vem sendo uma prática cada vez mais comum, porque é algo que as startups adotaram, e piriri parará, mas na verdade esse hábito, essa nova forma de atuar, dificulta muito o foco, porque são mais pessoas no mesmo ambiente, falando, gesticulando, são mais estímulos visuais e tudo isso dificulta muito mais essa concentração profunda, que é o que a gente está buscando. Esse é só um dos muitos exemplos que a gente vê se cultivando cada vez mais na sociedade. Coisas que são superficiais ou que elas até podem entregar um certo valor, só que é um valor muito menor do que o foco é capaz de entregar. Outro ponto que contribui muito para essa falta de foco é a própria internet. É importante a gente ressaltar que a internet ela traz sim muitas vantagens para o nosso dia a dia. E uma das principais é que a gente consegue ter acesso às informações que a gente precisa de uma forma muito mais rápida do que antigamente. Só que em contrapartida, os aplicativos que a gente mais utiliza todos os dias, principalmente as redes sociais, eles foram criados num formato, num design que suga a nossa energia. Justamente porque o objetivo desses aplicativos é que a gente passe o maior tempo possível dentro deles. Então, a quantidade de estímulos visuais presentes dentro deles são muito grandes e a possibilidade de trocas que a gente consegue fazer dentro deles são muito grandes, o que faz com que o nosso cérebro não precise se aprofundar em se concentrar em uma coisa só. Ele só precisa querer entretenimento. Então, vou dar um exemplo. O seu Instagram. Você rola o seu feed e se você não gostou dos primeiros 5 segundos de um vídeo, você vai para o próximo. Se você não gostou dos próximos 5 segundos, você vai para o próximo. O YouTube, se você está aqui nesse vídeo ainda, ou você está muito interessado nesse assunto, ou você já conseguiu desenvolver um nível de foco maior. Porque muitas pessoas provavelmente entraram nesse vídeo, mas não chegaram até aqui. Justamente porque o design dessa plataforma permite que a gente troque de opção a qualquer momento. E isso é uma grande armadilha quando a gente fala de foco.
Quando a gente consegue acessar qualquer coisa a qualquer momento, trocar de ação a qualquer momento, o nosso cérebro não sente a necessidade de se aprofundar. Ele sente a necessidade de ter entretenimento. E o entretenimento, por mais legal que pareça ser, ele consome a nossa energia. Cada vídeo que você rola no Instagram, cada vídeo que você rola aqui no YouTube, cada aplicativo que você consome, que você troca, cada mensagem lida no WhatsApp, tudo isso está consumindo a sua energia. E a nossa energia, ela é limitada. O nosso cérebro, o nosso córtex, ele consegue trabalhar de uma boa forma até determinado momento, porque depois que a gente utilizou aquele estoque de energia que a gente tinha, a gente não consegue ir além, a gente não consegue ter mais produtividade. Então, quando você não foca, mas fica buscando por entretenimento, você está utilizando o seu estoque de energia e você não vai ter energia para focar depois. Já quando você cria o hábito de focar, no início, que é mais difícil, você até vai gastar mais energia, só que você está gastando aquela energia em algo que realmente vai te trazer um resultado, seja no teu projeto, seja no teu trabalho, seja nos objetivos que você tem. Em conjunto a tudo isso, que foi a primeira lição que o livro trouxe, que é justamente o que causa essa falta de foco, entra mais um ponto que infelizmente é a realidade que a gente vive, que é o segundo tópico. Nós, infelizmente, nos tornamos pessoas distraídas que reservam tempo para focar, ao invés de sermos pessoas focadas que reservam tempo para se distrair. Essa cultura de necessidade de entretenimento e de não conseguir lidar com o tédio que a concentração profunda exige em alguns momentos, fez com que nós nos tornemos cada vez mais seres naturalmente distraídos, seres cada vez mais multitarefas, que não conseguem se aprofundar em uma coisa só. E essa questão do multitarefa, durante muito tempo as pessoas viram como algo positivo. Poxa, ela é multitarefa, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que, na verdade, o livro explica, inclusive com dados técnicos, que ser multitarefa é como se fosse uma ruína para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele desaprende a utilizar só os circuitos, os neurônios necessários para fazer aquilo que a gente precisa. Então é como se, putz, quando eu vou lá ler um livro, e a única coisa que eu preciso fazer aqui é me concentrar e ler, o que vai gastar menos energia, o meu cérebro não consegue fazer só isso, porque ele está acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então ele vai começar a gerar ideias, ele vai começar a pensar nas coisas que estão ao meu redor, e eu vou gastar muito mais energia do que eu precisaria e não vou conseguir focar, justamente porque eu criei o hábito de ser uma pessoa multitarefa. Mas tá, falei um monte de coisa ruim. Qual que é a solução para tudo isso? A primeira é começar a criar um ritual de foco. E o que é criar esse ritual de foco? É você entender o que você precisa fazer antes de entrar em um bloco de foco, para que você tenha o mínimo possível de distrações enquanto você estiver fazendo aquela tarefa que você precisa se concentrar. Vou dar um exemplo para vocês do meu ritual. Quando eu vou entrar em modo foco, se eu tô num lugar que tem muitas coisas em cima da mesa, eu preciso tirar um pouco de coisa de cima dela para ela ficar mais minimalista e eu ter menos coisas com as quais eu poderia me distrair. Se a última vez que eu fui no banheiro foi há muito tempo, eu preciso ir no banheiro também, porque eu tomo muita água e eu sei que, poxa, se eu não for, logo eu vou precisar ir no banheiro. E se eu tô há muito tempo sem comer ou tomar água, eu já pego a minha água, como algo para que eu consiga sentar ali e me obrigar a focar o máximo possível. Essa questão de se obrigar, ela é bem importante porque no começo, como o seu cérebro ele tá acostumado com o hábito de ser multitarefa e com o hábito do entretenimento, esse hábito por distração, vai ser mais difícil de você conseguir entrar nesse modo de foco, porque não é o que o seu cérebro está habituado, não é o que ele consegue fazer com mais facilidade. Então você vai precisar se forçar, mesmo sendo difícil, a fazer aquilo. E quanto mais você se forçar, quanto mais você se mantiver no foco, mais fácil vai se tornando, porque existe um tecido que o seu cérebro começa a criar ao redor dos circuitos que você utiliza para fazer determinada tarefa, e esse tecido ele é como se fosse uma proteção que protege o restante do teu cérebro de tirar o foco daquela atividade que você está executando. Então, sim, vai ser difícil no começo, só que primeiro precisa ser difícil para depois se tornar fácil. Além do seu ritual de foco, é importante que você programe o seu desfoco, ou seja, programe a sua distração
tendo um foco para sua distração. Pode estar parecendo super confuso, mas vamos lá. Quando você vai ter um momento onde você vai entrar em algum aplicativo ou algo que pode te distrair, porque a tendência é maior, defina o foco daquela distração que você deseja. Eu, por exemplo, quando entro no meu Instagram, eu tento definir o que eu quero consumir quando eu entrar dentro dele. Eu quero olhar o perfil de determinada pessoa que eu gosto, eu quero olhar o meu feed por 10 minutos, ou eu quero assistir os stories por 10 minutos, então eu tento colocar como se fosse um objetivo, porque quando você está utilizando o aplicativo com um objetivo por trás, você não está deixando com que o seu cérebro se torne um refém da distração, do entretenimento, dessa cultura de não aceitar o tédio. Pelo contrário, você está se permitindo utilizar aquela fonte, só que tendo um foco bem definido, fazendo com que ao invés de ser, por natureza, uma pessoa distraída, você aos poucos comece a se tornar uma pessoa focada. E unindo tudo isso que nós conversamos junto com essas soluções, a terceira lição que esse livro trouxe, ela entra como uma grande solução para os nossos problemas de falta de foco, que é a seguinte: quando nós não planejamos os nossos dias, a probabilidade da gente ser um refém da falta de foco, ela é muito maior. Existem algumas pessoas que têm uma certa resistência com essa questão da gente organizar as tarefas da rotina, ou até mesmo organizar os momentos de lazer que a gente vai ter, porque as pessoas enxergam isso como, poxa, tá restringindo a tua vida, não tá sendo dona da tua própria vida, quando na verdade, quanto mais você planeja o seu dia, quanto mais você se programa, mais você tá sendo dona da sua vida e do seu foco. Nós desaprendemos a ter lazer, infelizmente por conta da internet, porque a gente acha que o momento em que a gente está abrindo o nosso Instagram para rolar o nosso feed é o nosso momento de lazer, mas o lazer, na verdade, ele é uma atividade que tem como objetivo restaurar a nossa energia. E quando a gente está utilizando um aplicativo que está ali cheio de estímulos que estão consumindo a nossa energia, a gente, na verdade, está sendo um refém de um sugador de energia ao invés de estar restabelecendo o nosso estoque de gasolina. Então, quando você tem o seu dia planejado, as suas tarefas organizadas, tanto as tarefas do seu trabalho quanto as tarefas da sua vida pessoal, você não só está garantindo que você vai fazer o uso do seu tempo da melhor forma possível, como você também está garantindo que você vai focar no que realmente importa. Pensa que a nossa vida, os nossos dias, por mais que talvez a gente faça as mesmas ações todos os dias, todo dia algo novo nos espera e que a gente não faz ideia do que seja. E é como se a gente estivesse indo para um caminho, uma cidade que a gente não conhece sem GPS. A chance da gente se perder, ela é muito maior. Então, quando você tem os seus dias organizados por meio das suas tarefas, é como se você estivesse indo para um lugar novo, mas já com esse GPS, com esse roteiro de quais são as ruas, as ações que você precisa passar para chegar no seu resultado final. E se você tem dificuldade de conseguir organizar qual é o foco das suas tarefas e quais são de fato as tarefas que você precisa fazer, eu tenho meu curso para te ajudar, que se chama Metas em Progresso. Nesse curso, eu te ensino a transformar os teus objetivos, as tuas metas, os teus sonhos em projetos que você consegue operacionalizar, executar por meio das tarefas da tua rotina. Independente se dentro da tua rotina você tem muito tempo disponível ou se você tem 15 minutos e esses 15 minutos poderão ser utilizados da forma mais eficiente possível para que você se aproxime desse objetivo que tu quer alcançar. Eu aplico essa metodologia de organização que eu ensino no Metas em Progresso, tanto no meu trabalho quanto nos meus projetos que ocorrem fora dele. Porque o segredo de uma organização, de uma lista de tarefas que funciona, não está no aplicativo que você usa, não está na ferramenta, mas sim no método que existe por trás disso, no foco que você está dando para a atividade que precisa ser feita. Se você quiser conhecer o Metas em Progresso, o link vai estar aqui na descrição, mas o que eu realmente quero te passar com esse vídeo é que se você quer se tornar uma pessoa cada vez melhor, com cada vez mais qualidade de vida, e você quer alcançar patamares maiores, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, você precisa de foco. Os grandes gênios, os grandes nomes, Bill Gates, o Flávio Augusto, Leonardo da Vinci, todas essas pessoas elas tinham uma estrutura cerebral igual à nossa, só que o que diferenciou elas
foi o foco, a forma que elas conseguiram se aprofundar nas coisas que elas precisavam fazer. E é justamente isso que nós precisamos aprender. Eu espero que você coloque em prática todas essas coisas que a gente conversou aqui no vídeo e que também comente aqui se tem alguma atividade, algum hábito que te ajuda no teu foco para que juntos a gente consiga se ajudar cada vez mais nesse objetivo. Eu agradeço por você estar aqui e eu espero que você consiga alcançar níveis maravilhosos de foco e que esses níveis tragam grandes conquistas para a sua vida.